Olá, boa tarde! Hoje, segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, e nós vamos começar a nossa semana, né, gente, com o pé direito, porque hoje é dia de pediatra aqui no nosso ABC das Mães e já eu vou receber o Dr. Renato Chamelian, lá da Pueridomus, que vai falar, sabe sobre o quê? Doenças da escola, mitos ou verdade? Né? É verdade que meu filho vai começar na escolinha, pode ser que ele fique mais doente? Já você vai saber se isso é uma verdade, se isso é um mito, o que fazer para prevenir, como tratar, tudo já ele vai contar para vocês. Antes vou convidar vocês que estão me assistindo aqui pela TV, todos os dias, diariamente, às 14 horas, a seguir as nossas redes sociais. Tem o Facebook com o grupo ABC das Mães, tem canal do YouTube, fanpage, Instagram, que é o @claudialoia, onde a gente fica conversando sobre diversos temas femininos, maternos, enfim, todos os temas. E, gente, só uma correção, tá? Eu falei Pueridomus, é Puerimundi, Cláudia. A gente fica com outros poeres na cabeça, mas é da clínica Puerimundi, tá bom? Doutor Renato e a doutora Dandré, que sempre estão aqui, mas hoje é a vez do doutor Renato vir dar a entrevista aqui pra gente. E antes de começar o programa, quero mostrar o look de hoje, que é da Cia Modas, parceiraça aí do nosso ABC das Mães, com o jeans, olha que legal, da Cia, bem legal, os jeans deles vestem super bem. E também, gente, essa blusinha que eu acho de um corte incrível, que é essa de ombrinho de fora, que eu acho super bacana, bem linda, um beijo para todo mundo da Cia. Lembrando que a Cia Modas fica em São Caetano do Sul, mas entrega para o Brasil inteiro, tá? Se você entrar lá no Instagram, Cia Store, vocês vão ver todas as peças e vão ver que entregam em qualquer cidade, qualquer estado aqui e até para o mundo, acho que ela já deve mandar, viu? Agora, nós vamos começar o nosso programa, porque ele já chegou aqui, que é o Dr. Renato Chamelian, para a gente falar aí. Boa tarde, Tudo Dr. bem? Renato, tudo bom? Graças a Deus, tudo A bem. dúvida que não quer calar, né? Começam as aulas ou a mãe que, de repente, colocou pela primeira vez o seu filho na escola fala, ai, coloquei na escola, ficou doente. Né? Isso é verdade que a escola traz mesmo viroses, gripinhas, resfriados? Sim, mas não, na verdade, não a questão da escola, né? O que traz a doença é esse contato mais intenso de criança a criança, é o ambiente compartilhado, o ambiente comunitário, que obviamente acaba passando coisas de um para o outro, até porque a criança tem uma noção, obviamente, ainda imprecisa de higiene. Então, por exemplo, vai espirrar, não põe a mão na frente, não vira o rosto, espirra na cara do outro, vai tossir, tosse na cara do amiguinho, enfim, evidente, coisas próprias do ambiente escolar, do ambiente compartilhado. Então, assim, acaba sendo uma certa realidade que aumenta a incidência das doenças, assim, especialmente as doenças de transmissão pelo ar, né, por esses motivos, mas não no sentido de ser a escola. Se fosse uma reunião, por exemplo, uma família que tem 4, 5, 6 priminhos, irmãozinhos, e que fica todo mundo junto, quando um fica doente, tipo uma avó que cuida de 5, 6 netos, quando um fica doente, todos ficam doentes, ou boa parte deles ficam doentes, se eles passam o dia inteiro junto na casa dessa avó. Então, na verdade, não é a questão da escola, é a questão do contato um pouco mais íntimo, por assim dizer, né? Mas nesse sentido é verdade, a escola, na medida que proporciona esse contato mais intenso, sim, proporciona troca de vírus, de bactéria, etc. De um modo geral, não são doenças assim, lógico, eventualmente alguma coisa um pouquinho mais séria ou outro, mas de um modo geral são as mesmas doenças que as crianças teriam em condições habituais, só que de certa forma multiplicada pelo ambiente Entra no fechado. ciclo ali da Exato. escola. Exatamente. Agora, não é esperado que porque entrou na escola, embora até possa acontecer, mas não é esperado que tenha pneumonias gravíssimas, meningites. Não, isso até pode acontecer, mas é o esperado que ele tenha aquelas infecções usuais do dia a dia. Infecçãozinha de garganta, gripe, diarreia, e assim vai. Quer dizer, aquelas coisas simples que, na verdade, é o que eu costumo orientar os pais, assim, a coisa não incomoda pela gravidade, incomoda pela frequência. Daquela mãe levantar e falar, mas meu filho está de novo com o nariz, né, meio catarrento, tá meio chechelento de novo. Nunca ficava doente? Exatamente. Agora está sempre escorrendo, não suja. Pois é, não tem jeito. Ela fala, doutor, mas a semana passada... Eu falei, não, então, mas semana passada foi um vírus que circulou no ar, daqui a pouco é outro, e assim que vai, né? Assim, até mesmo porque é aquela coisa, imagina lá uma escolinha lá com 8, 10 crianças.
Aí a tua ficou doente, você não leva. Naquele dia ela amanheceu doente. Mas no dia anterior, a tua filha brincou com o meu filho, que não tinha nada. Sua filha estava provavelmente incubando alguma coisa, não tinha manifestado, e ela brincou com o meu filho. Aí no dia seguinte, a sua filha aparece doente e você não leva. Mas meu filho está bem, ele vai para a escola. Aí ele brinca com o filho do outro. Só que aí ele vai aparecer a doença, aí eu tiro meu filho da escola, mas ele já brincou com o filho do outro. E assim vai circulando, né? Não tem jeito, assim, acaba... É inevitável, até mesmo porque várias doenças pediátricas, o período de transmissão da doença pode anteceder os primeiros sinais. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo clássico, assim, a famosa catapora. Mais ou menos 2 dias antes de sair a primeira bolinha, ela já transmite. Como é que a mãe vai descobrir isso? E como é que a escola vai gerenciar uma situação dessa? O Joãozinho vai para a escola hoje e não tem nada. O Joãozinho está incubando catapora, daqui 2 dias ele está todo pintadinho. Aí, lógico, a mãe tira da escola. Se a mãe mandar, a escola não aceita. Não, você precisa voltar, está com bolinha, precisa ir no médico. Sim, mas isso não Na verdade, o ciclo. não mandar para a escola, então, quando a criança está doentinha, não é pelo risco do contágio, porque muitas vezes já passou, já estava incubado lá antes de manifestar. Sim. Mas é a criança, poxa, imagina, se a gente quando fica doente, já fica querendo só cama, só ficar deitado, né? Sim. É ruim. Imagina para a criança, Claro. né? Na verdade, tem 3 situações envolvendo, vou usar teu gancho aí. Tá. Uma é isso, a criança não está bem. A outra é a transmissão, porque, veja, começa antes, mas enquanto tem bolinha, também Ainda tá transmite. transmitindo. Aí se for para a escola, fica pior ainda, é evidente. Tá? Tá. E a terceira é o contrário. Às vezes a criança acabou de sair de uma doença, ou até tem uma doença que não é potencialmente contagiosa, ou intensamente contagiosa, mas ela em si está debilitada. Então, uma das indicações de afastamento é para preservar essa criança. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina assim, seu filho teve uma diarreia, passou mal, vomitou, ficou lá 1 semana com diarreia. Aí ele melhorou hoje. Provavelmente ele melhorou da diarreia, mas a imunidade dele não está completamente refeita, ele ainda está se recuperando. Aí você manda para a escola. Aí o meu filho, o Joãozinho, está todo cheio de catarro, tosse na cara dele. É muitamente provável que ele vai pegar. Exatamente, porque a imunidade dele não está boa. Então, às vezes, o afastar a criança visa também preservar esta própria criança de pegar uma segunda coisa num rebote, por assim dizer. Então, olha a importância, gente. Eu sei que tem mães que trabalham, a única, né, o único apoio é a escola. Tem mães que não tem a mãe perto, a tia ou ninguém para ajudar. A gente sabe o quanto é difícil, a gente entende. Mas olha a proteção que você gera, né, para o seu filho, para você, para o outro, em manter em casa, afastar aquela semaninha, para a própria criança mesmo, né? É porque às vezes o retorno precipitado acaba tendo, porque se pega alguma coisa no rebote, aí fica pior, aí tem, como a criança já não estava bem e pega uma segunda infecção super ajuntada, a tendência dessa infecção é de ser um pouco mais severa, judiar mais da criança, aí o afastamento é maior porque ela não está bem. Então é uma situação bastante difícil, realmente é bastante complicado, eu entendo que é um drama para as famílias que me procuram no consultório. Muito. Agora, doutor Renato, uma outra questão que elas levantam sempre no grupo. E precisava colocar meu filho na escola, mas eu acho que eu vou colocar com uma babá porque é muito novinho, tem 8 meses, 9 meses. Existe uma melhor idade para ir pela primeira vez na escola com relação, né, ao contágio aí de viroses, enfim? Veja, assim, definida, uma idade ótima definida não existe. É natural que as famílias relacionem assim, a criança mais velhinha vai melhor na escola. É uma verdade relativa, vamos dizer assim, porque de verdade mesmo não é a idade que deixa melhor ou não tão boa essa entrada na escola. Agora, o ser humano é um ser humano que vive em comunidade. Então, assim, ninguém vive numa bolha de plástico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a criança entra um pouquinho mais tarde na escola, ela já teve tempo de ter outros contatos com o priminho, com o amiguinho, etc. E ela, de certa forma, ela criou um pouquinho de imunidade. Porque esse é o conceito. Não é a idade que cria a imunidade, são os contatos. Você começa a ter contato, estimula o seu sistema imunológico e o seu sistema imunológico vai ficando poderoso.
Então, nesse sentido, a idade facilita na medida que, à medida que você envelhece, você vai tendo contatos. Mas vamos supor uma situação hipotética. Se eu pudesse pegar um indivíduo e colocar numa bolha de plástico até os 40 anos de idade, sem nenhum contato com o mundo externo, que obviamente é impossível. Mas admitindo essa situação, se eu pegasse esse indivíduo de 40 anos e mandasse para a escolinha, ele ia se comportar como um bebê de 7, 8 meses. Ia pegar tudo. Ia pegar tudo, porque ele não teve contato. Não é a idade que constrói, é o contato. Agora, óbvio, ninguém vive até os 40 anos na bolha. Então, se a criança entrar um pouquinho mais tarde na escolinha, ela já teve algum tempo de contato. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, nunca vai ser o contato que é na escola, com essa intensidade, um abraçando o outro, beijando o outro, tossindo na cara do outro. Não é assim que funciona nas casas. Então, relacionar uma idade ótima para entrar na escola, no fundo não tem sentido, né? Não tem um fundamento técnico. Embora possa ter uma relação indireta, não tem um fundamento técnico exatamente, não. Tal idade é excelente. Eventualmente, a gente pode falar assim, abaixo dos 6 meses de idade, no caso aí não seria escola, seria creche, né, berçarinho, abaixo dos 6 meses a imunidade é particularmente sensível, não tomou todas as vacinas. Então, se eu tivesse que pôr uma data a partir da onde a coisa melhora um pouquinho, 6 meses de idade. Abaixo disso, o risco de fato aumenta por essa questão. Mas isso é um dado, assim, tanto quanto relativo, assim, entende? Não é uma inverdade, mas é um dado bastante relativo. E é aquela coisa que o doutor falou do contato, né? Minha experiência lá em casa, a mais velha entrou na escolinha só com 2 anos, ficou muito doentinha no começo, toda semana alguma coisa. Já o caçula entrou na escolinha com 8 meses e nunca ficou doente. Porque é o contato que ele já falou, né? Ele já tinha pego tudo da irmã, né? Já Sim. foi tudo. Já chegou, já beijou, tá? Até porque os pais têm essa política, né? Quando a tua filha estava em casa, o teu marido aparecia doente em casa, A primeira filha, imagina. Exatamente, não chega ele não. nem chegava no elevador. Exatamente. Agora, como é que se tira a tua filha de 5, 6 anos do contato do irmãozinho novo? Não tem como. Não consegue. A criança vence essa barreira que o adulto se impõe, né? E aí você não afasta aquilo que só ia ter contato na escolinha, começou muito antes dentro de casa. Daí que eu falei, não é a idade que cria a situação. Perdão, são os contatos. Quem teve contato antes se preparou um pouquinho, chega na escolinha mais preparado. Olha que legal. Gente, agora eu vou para um break muito rápido, mas na volta eu vou perguntar uma outra coisa para ele super importante. Será que tem alguma vacina que a gente deve, né, pedir para ser aplicada antes da entrada na escola? Se você quer saber assim como eu, fica aqui que eu já volto 2 minutinhos. Entre tantos atrativos que tornam o Village Mantua um resort fora do comum, talvez o que mais chame a sua atenção sejam as Termas dei Leoni. Na verdade, a ideia do resort surgiu a partir delas, de trazer para o século XXI um hábito romano que surgiu há 2.500 anos, o de fazer da água mineral uma fonte relaxante de bem-estar e de convívio com a família e os amigos. A estrutura de nossas termas reúne piscina coberta, piscina para caminhada, 3 tipos de sauna, seca, úmida e inalatória, hidromassagem e 3 tipos também de ducha, escocesa, circular e quente e fria. A delicada azulejaria, a luminosidade natural e a elegância clássica do ambiente das Termas dei Leoni tornam especialmente agradáveis as massagens, as terapias estéticas e corporais e mais ainda os banhos, pois todo o resort é abastecido por água mineral de fontes próprias. O menu de serviço das termas inclui diferentes opções de combinatos e de rituais, inclusive para gestantes e bebês. E modernas terapias que irão abrir fronteiras para novas sensações, renovando forças e reconectando você ao que a rotina da cidade desconectou. Talvez
Talvez por isso as termas tenham se tornado a forma de lazer predileta dos imperadores romanos. Voltamos aqui com o Dr. Renato Chamelian. Gente, eu estava rindo aqui no intervalo porque no primeiro filho, né, a gente tem uma proteção. Ele falou aqui várias vezes sobre uma bolha aqui para colocar. Eu queria muito colocar, né? Eu falei para ele, tinha vezes que as pessoas no mercado vinham, ai, que bebê lindo, eu só faltava sair correndo com ela para nem respirar perto, né? É bem assim mesmo. Tem muitas mães assim, Todo né? mundo. É, Depois sim. passa, gente. Depois a gente vê que não é nada disso, não é um bicho de sete cabeças. Mas, antes de ir para o intervalo, voltando aqui no assunto, eu perguntei sobre as vacinas. Existe alguma, em particular, que a gente deva dar antes da entrada na escola? Fora as do calendário normal, né? Sim, é. E isso eu acho que é a primeira informação e a mais importante. É necessário que o calendário vacinal esteja em dia. Se isso estiver em dia, o calendário oficial, mas é do posto, perfeitamente. Vacina do posto, ótimo. Tá em dia, nós já andamos 99% do caminho. Agora, não existe uma doença que seja específica da escola. Então, pensar que existe uma vacina especial porque a criança entrou na escola, não é assim. Como nós já falamos, vai ter as doenças comuns de crianças, gripinhas, diarreias, viroses, para a qual, inclusive, a maioria não tem vacina. Agora, o que você pode fazer, assim, existem algumas vacinas que são complementares ao calendário oficial, vacinas que estão disponíveis na rede privada e que na rede pública não é disponível. Então, assim, pode ser feito essas vacinas, são vacinas complementares. Aí, na verdade, nem tem tanto a ver com a escola. Eu acho que tem a ver, assim, uma questão, como são vacinas não custeadas, né, pelo serviço público, tem a ver com a questão orçamentária da família. E eu sempre digo isso no consultório. Se não existe restrição técnica a essas vacinas complementares. Então a pergunta é assim, se cabe no orçamento, vale a pena fazer, porque é uma proteção a mais. Mesmo que a criança não vá para a escola. Indo para a escola é um fator ainda mais interessante de se fazer a vacina. Então, cabe no orçamento, a vacina não tem restrição técnica, eu acho que é legal fazer. Olha, Renato, não cabe no orçamento, a situação está... Enfim, cada um sabe o problema que tem. Ótimo, faça a vacina de posto de saúde, cuide da saúde do seu filho em relação a uma alimentação saudável, horas de sono, uma rotina de vida bacana, né? Nada aquele negócio de dormir 2 horas da manhã para acordar às 6 para ir para a escola, videogame até não sei que hora. Enfim, faça uma rotina saudável na sua casa, dê as vacinas do posto e pode ir para a escola sem nenhum problema. Vai pegar uma coisinha ou outra que qualquer criança pegaria na escola, nem mais, nem menos. Agora, doutor Renato, e a qualidade da escola? Eu devo procurar uma escola com determinada característica ou não tem nada a ver? Né? Geralmente todas seguem um padrão e vai da imunidade da criança mesmo. Sim, na verdade, é lógico, se a escola fosse, vamos imaginar assim, uma escola que não tem janela, que não tem ventilação, bom, é claro que a coisa piora. É evidente que se o ambiente é insalubre, é claro que essa troca de vírus, etc., piora muito.
Mas assim, é uma questão até da competição de mercado que as escolas procuram ter um padrão de qualidade, porque afinal de contas elas precisam sobreviver como empresas. Então, se eu montar uma escola no porão da minha casa, provavelmente eu não vou ter aluno nenhum. Então, assim, na situação de mercado de hoje, do que eu vejo, eu diria para você que isso não é mais um fator. Assim, as escolas já estão num patamar, já tem todas atendem a um patamar adequado de qualidade e nesse sentido o diferencial fica por conta, como você falou, da imunidade de cada criança. Agora, não custa a mãe dar uma olhadinha na hora de escolher a escola, ver se o ambiente é ventilado, número de alunos na classe. Acho que esses cuidados nunca é demais, mas na prática eu acho que é uma coisa que não vai fazer diferença. diferença. Até porque nós estamos numa situação de mercado que o consumidor, de certa forma, extrapolou a lei. Eu vou te dar um exemplo bastante pessoal do meu consultório. Eu sou obrigado, por lei, a colocar lá, ter papel descartável, para o seu filho deitar na maca descartável e tal. Mas eu suponho que eu não quisesse cumprir isso. Não é a lei que me... Lógico, se eu não cumprir, eu posso ser penalizado. Mas, veja, eu sou um prestador de serviço. Aí você chega lá com o seu filho, para deitar na maca, está lá um lençol todo sujo, todo... Não. Você provavelmente não vai pôr seu filho lá, e se puser também porque está ali na situação, você não vai voltar. Então, assim, eu tenho papel descartável, não é por causa da lei mais, é por conta da exigência do consumidor, da conscientização, que inclusive é uma fiscalização diária, vamos dizer assim, cada mãe que entra de hora em hora ali. Exatamente, cada mãe que entra já olha ali, quer dizer, então assim, as escolas estão sob a mesma situação, cada família que vai procurar para pôr um filho está olhando, está atenta, então, de verdade é um fiscal muito mais exigente do que a própria legislação. Então hoje elas atendem, até porque tem legislação que controla essa questão, eu diria que todas as escolas com maior ou menor intensidade atendem a esse critério. Então a qualidade da escola acaba não sendo um fator porque todas estão acima do nível mínimo, vamos dizer assim. Né? Agora, doutor, e quando acontecem aqueles surtos? Ai, várias crianças da escola, o surto de virose na sala, tá lá no grupo do WhatsApp, que agora a gente tem grupo de WhatsApp, Sim. As mães, né, da sala de aula. Tem. Olha, a Bebel, o Caio, tudo com virose. E aí? Aí meu filho ainda não pegou, o que a gente faz, né? Pois é. Veja, existem algumas doenças que têm medidas por chamar, medidas de bloqueio absolutamente específicas. Ah. Então, suponha que na classe do seu filho houve um caso comprovado da meningite bacteriana, meningite meningocócica. Bom, então aí, essa doença é uma doença chamada de notificação compulsória. Então, quando o hospital, o consultório, o pronto-socorro faz o diagnóstico, ele é obrigado a notificar o serviço de vigilância epidemiológica, que é o pessoal que liga lá na tua casa, diz, olha, na escola do teu filho, na classe do teu filho, Joãozinho, tem um diagnóstico fechado, e aí tem medidas de tratamento, vão te dar remédio, etc. Tal. Isso representa um número muito pontual e muito pequeno dos casos. Então, acho que as pessoas têm que saber que já existe esse fluxo. Quando há necessidade, esse fluxo é acionado. Isso funciona muito bem. É efetivo, tá. Mesmo é do serviço público, mas isso é efetivo. Agora, tem algumas coisas que não tem o fluxo. Por exemplo, como você falou, o Joãozinho teve diarreia. Então, assim, pode passar de um para o outro. Alguns desses vírus passam pelo ar, então, de fato, pode contaminar. Às vezes o menininho que foi na escola hoje ainda nem está com diarreia, mas já está incubando o vírus, aquela situação que nós falamos. Então, assim... acho que, acima de tudo, é preciso ter tranquilidade e esclarecer o caso. Por quê? Exatamente esses grupos de WhatsApp, etc., assim, historicamente, sempre houve o popular telefone sem fio. Sim. Agora, com a tecnologia, a rede social, isso se alavanca de uma forma um pouco perigosa. E aí acaba tendo as desinformações que geram os pânicos desnecessários. Daqui a pouco ninguém quer ir na escola por 6 meses porque teve um caso da doença. Tinha uma suspeita, pois né? É, exatamente. Que muitas vezes, né, você suspender aula por um dia, fazer uma higienização da sala, ou no final de semana a escola tomar uma medida. Então, muitas vezes, a medida preventiva é muito mais simples do que se dissemina a informação de uma forma um pouco distorcida.
Na dúvida, eu acho que assim, a minha sugestão prática seria, aconteceu alguma coisa na escola do seu filho, está em dúvida, não mande seu filho para a escola naquele dia e procure o profissional da sua confiança que vai te orientar. Eventualmente, pode ser que realmente seu filho tenha que ficar um tempo fora da aula, eventualmente não. Então, tem coisas que não há necessidade de afastamento. Então, acho que isso deve ser visto pontualmente, caso a caso, e acho que aí a grande mensagem é cuidado com essa multiplicação indevida da informação. Compartilhamentos indevidos na internet. Pois é, porque isso vira um telefone bola sem fio de neve, gigantesco, né? Exatamente, gigantesco, com prejuízo para as crianças, né? Isso acaba sendo um desserviço para as crianças, para as famílias, porque aí a mãe falta no serviço e toda aquela problemática por uma coisa que você fala assim, mas meu Deus, isso aqui é tão simples, olha, é pontual aqui e acabou o problema, né? Então, a informação de forma correta, né? Procure sempre um profissional ali para esclarecer. Bom, depois eu termino. Não, eu quero que o doutor Renato, agora para a gente terminar, a gente falou em prevenção aqui, né? E eu queria que ele desse, então, dicas de como nós, pais, podemos prevenir, né, a saúde dos nossos filhos. Falando em prevenção também, eu queria perguntar sobre piolho. Porque que criança na idade escolar não pega piolho uma vez? Os meus ainda até hoje não pegaram, mas eu sei que acho que um dia ainda vão pegar. Ou não, né? Tomara que não. Mas tem alguma maneira de prevenir? E das outras doenças, né? O que eu tenho que fazer para que meu filho tenha uma boa imunidade? Que essa é a prevenção, né? Exato. Essa é a mensagem. A gente, na maior parte dessas doenças de caráter escolar, você tem que tirar o foco da doença e colocar o foco na criança, né? Doente, por assim dizer. Então, eu trabalhar as medidas que podem estimular a imunidade do meu filho, porque a imunidade dele estando bem, provavelmente ele vai ter menos doença, ou se ficar doente, vai evoluir de uma forma melhor. Então, assim, hábito de vida saudável, fundamental, alimentação saudável, acho que é absolutamente fundamental. Coisas ao ar livre, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura, até pela questão da violência urbana, tal, a cultura do indoor, assim, do shopping, final de semana, nada contra, mas assim, a gente perdeu um pouco dessas coisas de ar livre, respirar puro, tomar um solzinho. Isso é importante para as crianças, essa vida mais natural, mais saudável. Então, eu acho que essas medidas de apoio a um padrão saudável, apoio à imunidade, é o mais efetivo, porque voltamos lá na conversa do começo. Vai entrar na escolinha, não vai ter doença específica, vai ter aquelas coisas corriqueiras, que o único escudo para isso é a nossa imunidade. É a história, você não pega mais tanta gripe quanto o seu filho de 8 meses, porque um dia você já teve 8 meses, já pegou essa gripe e já tem uma imunidade preparada para isso. Quanto mais eu trabalhar a sua imunidade, melhor vai ser a situação. Em relação ao piolho que você tinha comentado, tem tratamento, assim, mas a coisa mais importante do piolho é que a comunidade escolar, a classe, etc., tem que se envolver na situação, né? Tem que esquecer essa coisa que é um pouco da nossa cultura, que piolho é coisa de pobre, é coisa de gente suja, tem uma certa marca, um demérito social envolvido aí. Então, eu não vou nem olhar a cabeça do meu filho, porque piolho é coisa de pobre. Não é assim. Isso é um conceito, um preconceito, na verdade, que não é verdadeiro. E o que acontece? Se o grupo que tem maior contato, as mães não se unirem no sentido de, né, falar, não, qualquer um pode ter, de pode cuidar, pegar, de olhar sempre, de né? cuidar. Depois eu vou te contar uma história engraçada de quando eu era recém-formado. Pode ter sempre, e se o grupo não fizer, não se ajudar, no sentido de higiene, passar pente fino, tirar a lêndia, etc. Tem até remédio hoje em dia, né? Tal, mas não adianta você tratar seu filho e eu não tratar o meu, porque como eu acho... O piolinho volta lá pois depois, né? Aquela coisa, não, isso é coisa de pobre, eu não dou banho no meu filho, eu nem vou olhar a cabeça dele, porque eu tenho certeza que ele não tem nada. E às vezes tem. E aí você está tratando seu filho, e seu filho volta a pegar, e volta a pegar, e volta a pegar, e o problema é o meu filho, porque eu não tratei. Então, assim, a comunidade precisa tratar. E essa coisa de achar que é doença de pobre, não sei o que, tal, vou te contar uma história, assim, que eu era algo novo, recém-formado, assim, eu fiz residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, e aí eu me lembro que eu estava com uma coceira, assim, debaixo da aliança, né? Eu estava coçando, e eu tinha o hábito, na época, de usar aliança, lavava a mão, tudo.
Falei, mas tá coçando demais, tá incomodando. Aí eu tirei a aliança e eu tava com sarna, a escabiose. Tá? Eu tinha lesão de escabiose debaixo da aliança. Apesar de lavar a mão, passar álcool, lógico, fica aquele anel e tal, e acaba pegando. E assim, teoricamente, né, quando eu atendia em ambulatório, você teoricamente poderia usar aliança e tal. Esse foi um dos motivos, porque você pode ver que você procurar no consultório, você não vai me ver usando aliança. Eu aprendi, né? Era recém-formado na época. Então, hoje eu não atendo mais de aliança no consultório, etc., porque são questões que, assim, você vê que não tem a ver com a má higiene. É um anelzinho de nada no dedo ali, tinha um filete de pele que não foi 100% higienizado e ali pegou, porque eu fui examinar alguma criança que estava, lavei a mão, mas aquela área acabou pegando. Então você vê que não tem essa questão de que assim, você tem que ser porco para pegar piolho, para pegar... Não, não é assim. E enquanto a gente não desmontar esse preconceito e não trabalhar em termos de comunidade, a coisa não anda. Porque você trata seu filho, eu não trato o meu, baseado nesse preconceito, e ele recontamina seu filho. Olha, gente, a saúde vem de casa, né? Sempre. Do nosso cuidado, seja com a imunidade, alimentação, olhar, enfim, os banhos, tudo. Né? Começa tudo lá em casa. Ai, amei. Obrigada, tava com saudade de você vir, viu? Ficou um tempinho sem vir, né? Ficou. Agora, na próxima, vem a doutora D'Andrea, viu? Aguardem aí, semana que vem tem a ABC das Mães com ela. Obrigada mais uma vez por ter vindo, esclarecido as dúvidas. Eu espero aqui que vocês tenham ficado mais tranquilas aí com relação ao início das aulas. Vai dar tudo certo no final. E ó, vamos pensar assim, ó, o doutor Renato falou que eles já estão pegando imunidade. Se a gente pensar, pegou gripe de novo, tá? Imune é mais uma gripe. É bem isso. Tem que ser sempre o lado positivo. Sempre. Obrigada mais uma vez, viu? Gente, vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, terça-feira, às 14 horas. Ó, um beijo pra vocês e fiquem com Deus.